a guerra interior, o que nós cremos sobre a santificação. Nós estamos meditando na confissão de fé, a confissão de fé que nós adotamos na Escritura, vendo o que ela diz sobre santificação. Na semana passada eu não pude estar com os irmãos. O Flávio, pela manhã, no domingo pela manhã, trouxe a primeira parte. E aqui eu gostaria de dizer, especialmente para você que congrega conosco, é que não deixe de examinar e de ver os estudos sobre a confissão de fé. O que cremos lá na nossa página no YouTube, então você não deixe de acompanhar. Porque é muito importante, irmãos, que nós entendamos o que a palavra de Deus diz, os assuntos da palavra, porque hoje há muitos, entre aspas, evangélicos, trazendo muita coisa que, quando não está na Bíblia, vem com textos da Bíblia distorcidos. E a confissão, ela nos ajuda na compreensão dos principais fundamentos da fé cristã. Para nós nos localizarmos, eu vou então ler aqui, para nós retomarmos onde o Flávio parou, e eu vou ler a primeira parte, para então darmos continuidade. Essa confissão que nós adotamos está lá na nossa página. Você também tem disponível na internet, no Google, se você colocar Confissão Batista de Londres de 1689, você vai tê-la lá, pode imprimir, fazer cópias e estudar, acompanhar, estudando com todas as referências bíblicas que estão lá para que você possa então meditar e estudar a palavra. Diz assim então sobre a santificação, esse é o primeiro parágrafo. Os que estão unidos a Cristo, tendo sido chamados eficazmente e regenerados, possuem agora um novo coração e um novo espírito, criados nele por mérito da morte e da ressurreição de Cristo. Por esse mesmo mérito, são mais e mais santificados individualmente pela atuação da palavra e do Espírito de Cristo neles habitando. O que isso significa? Aqueles que estão unidos a Cristo, que só estão unidos porque creram no Evangelho, que foram chamados eficazmente porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e essa eleição se deu antes da fundação do mundo, mas um dia, quando nós ouvimos do Evangelho, o Espírito Santo veio e nos revelou o Evangelho, e nós cremos, então o chamamento eficaz de Deus veio. Naquela hora nós somos regenerados, recebemos uma nova vida, um novo Espírito, nos é tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne, e então tudo isso nós recebemos pelos méritos de Cristo, pela sua morte e ressurreição. E é por esse mérito, pelo que Cristo fez, então que aqueles que foram regenerados vão ser, sim, santificados. Aí o texto ainda continua: o domínio de tudo que é pecado sobre eles é destruído. As suas várias concupiscências vão sendo sempre mais enfraquecidas e mortificadas. E os crentes mais e mais são vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para praticarem toda a verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqueles que nasceram de novo, que foram genuinamente regenerados, eles vão então, pelo poder do Espírito, tendo suas várias concupiscências enfraquecidas. E por isso que é um processo, nós vamos falar. A santificação é um processo de Deus trabalhando conosco. E quanto mais do Espírito, mais nós vamos sendo fortalecidos, menos de nós e mais de Cristo. No domingo, Flávio então tratou deste parágrafo, e ele trabalhou aí por 45 minutos somente nesses textos que lemos aqui. Ele fundamentou esses textos biblicamente. E é então por isso da importância de nós estudarmos. E eu quero sugerir para você, separe
1 hora por semana, para que você ouça os textos da confissão, acompanhe na leitura, imprima o texto lá, se você não tem como imprimir, no celular mesmo você pode acompanhar, e medite nessas verdades. Ouça, compare o que está no texto com o que a Bíblia diz, para que você então possa crescer nessa graça do Senhor e, por consequência, ser santificado. Nós vamos então retomar a partir do 2º parágrafo, que diz assim, falando ainda, obviamente, da santificação. A santificação abrange o homem todo, ainda que imperfeita enquanto nesta vida, em toda parte ainda permanecem alguns resíduos de corrupção, dos quais provém uma guerra irreconciliável, a carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne. O que esse parágrafo quer dizer? E nós vamos por partes tentando entender cada frase, cada sentença e buscando o respaldo e a base nas Escrituras. Lembra que esses pequenos números aí, os números menores, logo após a cada sentença, eles indicam uma referência bíblica. Ele começa então dizendo, a confissão começa dizendo, a santificação abrange o homem todo. O que significa isso? A proposta aqui é que a santificação, ou o processo do Espírito Santo, ou a vida de Cristo em nós, ela se manifesta no nosso ser como um todo. Não há a realidade, não, eu estou crescendo espiritualmente com Deus, mas a minha vida não muda absolutamente nada. Isso não existe. E essa verdade de que a santificação se dá num relacionamento todo, ou opera no homem, ou na mulher, no ser humano que creu no Evangelho de maneira plena, é muito importante e está em toda a Escritura. No início da igreja, é importante que a gente está sempre vendo ensinos errados desde o início da igreja. E no início da igreja havia uma proposta chamada gnosticismo que combatia essa ideia. E os gnósticos, como eram chamados, eles tinham 2 erros principais. E aqui eu quero ver com vocês. 2 heresias. Heresias são erros, então, que negam fundamentos da fé cristã. 2 heresias do gnosticismo, aquela doutrina ensinada, inclusive, entre cristãos. Então, já havia evangélicos lá que não tinham nada a ver com o evangelho desde o início da igreja. Por isso que a gente está sempre atento a isso. Os gnósticos, eles tinham 2 erros. Um dos erros, que vem do nome gnosis, gnosticismo, a gnose é a palavra grega que significa conhecimento. Os gnósticos, eles acreditavam que tinham um conhecimento mais elevado e que não necessariamente vem da Bíblia. Pois é, e isso é uma forma de gnosticismo. Eles diziam que o conhecimento deles era tão profundo que eles não precisavam da Bíblia. Por isso, então, eles falavam de um conhecimento místico, um plano superior, algo muito elevado, intimidade com Deus. Mas não existe intimidade com Deus fora da Escritura. Não há a menor possibilidade de conhecer a Deus fora da palavra escrita. Então, esse era um dos erros dele. O segundo erro dos gnósticos, aí tem a ver com o nosso estudo, é que para eles a carne é má, o corpo é mau. Então, já que é mau, não importa o que você faça com ele. Então, não importa, o importante é o relacionamento de conhecimento com Deus, é o Cristo espiritual. Eles, inclusive, negavam que Jesus tinha se manifestado em carne, porque Jesus não se manifestaria em algo que é mau. Então, eles diziam, a carne é má, então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. O importante é a revelação espiritual. Mas o que o Evangelho, e hoje essa ideia de que a carne é má, que não importa o que você faça com o seu corpo, é muito comum hoje num grupo que também havia no início da igreja, chamado os libertinos. Mas a verdade é que o Evangelho, ele vem para transformar tudo. E aí nós precisamos ver
antes de falarmos o que o Evangelho vem fazer, é o que é o Evangelho. Evangelho é uma boa notícia, de acordo com a Escritura. A palavra Evangelho significa boa nova. E por que nós precisamos de uma boa nova? Porque nós somos pecadores. Tudo que nós fazemos desde que nascemos, fora de Cristo, é pecado. Inclusive as coisas boas que nós fazemos. Quando nós fazemos coisas que são boas fora de Cristo, a Bíblia chama aquilo de trapo de imundícia, não vale absolutamente nada. Não somente as coisas boas, entre aspas, que fazemos não valem para Deus, como nós cometemos inúmeros pecados. Então, tendo nascido em pecado e cometemos inúmeros pecados como cometemos, nós estamos separados de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Participar de uma religião, seguir alguns preceitos, tentar obedecer alguns mandamentos, não matar, não roubar, ajudar os pobres, isso não muda nada. Nós precisamos de Cristo, do Evangelho. E aí entra a boa nova. Mesmo sendo pecadores como somos, a Bíblia diz que Deus veio por pecadores como nós, e Ele mandou o seu Filho. E todos aqueles que creem no que Cristo fez, há 2000 anos, a sua morte e ressurreição, lembra que nós lemos aqui no começo, o mérito de Cristo, de morte e ressurreição, quando nós cremos nessa verdade, nós nascemos de novo. Então nós cremos no Evangelho, fomos regenerados, recebemos uma vida nova. Aí sim vai haver uma mudança. Então, a minha pergunta, e antes de entrarmos em santificação, não há como falar de santificação para quem não crê no Evangelho. Você tem certeza, se você crê no Evangelho, houve um momento na sua vida em que você foi convertido, que você se arrependeu de seus pecados e creu no que Cristo fez por amor e absolutamente de graça por você, não somente morrendo por você, mas levando você a morrer no seu corpo e dando uma nova vida na sua ressurreição. A minha oração é que o Espírito Santo revele essa verdade para você. Agora, voltando para o nosso ponto, o Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, o que vai acontecer? Uma transformação interior e que, por consequência, vai se mostrar exteriormente. Vai se mostrar na nossa vida. E um dos textos, aí o primeiro texto bíblico, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim, mostrando que essa mudança é total. Diz, o mesmo Deus da paz vos santifique, olha aí a santificação, em tudo. Em tudo o que, Paulo? Em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo aqui para os irmãos na igreja de Tessalônica. Ele havia escrito, falado para eles, se você for ler no capítulo 4, ele está falando da volta de Cristo, ele fala ali do arrebatamento. E aí então ele vai falar, como é que nós devemos esperar essa volta de Cristo? E ele diz, o vosso Deus, o Deus que vocês creem, santifique vocês em tudo, em todas as suas ações. E aqui já é importante, irmãos, que nós entendamos. Olha o que Paulo diz. Ele diz, Deus vos santifique. A santificação não é um ato meu, mas é Deus em mim me capacitando. Deus vos santifique. Santifique, ou seja, separe para Ele e separe do mundo. Que Ele mude a sua percepção, mude o seu caráter, mude o que você pensa, o que você vê, os seus gostos. Que Ele separe você do mundo para Deus. Isso é santificação. E aí ele diz, em tudo. Portanto, a santificação não é só espiritual. A vida de Cristo deve afetar o nosso casamento. A vida de Cristo deve afetar a nossa postura no trabalho. A vida de Cristo deve nos afetar no trânsito. A vida de Cristo deve afetar os nossos relacionamentos. A vida de Cristo deve mudar os nossos gostos. A vida de Cristo deve mudar o nosso temperamento. Deve mudar o que eu falo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu penso. Cristo vos santifique em tudo. É isso que Paulo está dizendo. Não Paulo escreve, mas o Espírito Santo por meio de Paulo. Então, por isso que a confissão diz que a santificação atinge o homem todo,
tudo. Ah, não, eu sou espiritual, mas você não, na sua vida não dá para ver nada de Cristo, então você só tem o discurso. Na realidade, você não creu no Evangelho verdadeiramente. Mas aqui eu preciso entrar numa pequena divergência entre irmãos. Nós entendemos quando Paulo diz aqui que Deus santifique vocês em tudo, espírito, alma, nós entendemos o corpo. O corpo é como nós nos manifestamos, é como nós nos relacionamos. Então, na santidade exterior. Mas o que ele quer dizer com espírito e alma? São dois componentes diferentes. E nós já tratamos disso na confissão, inclusive, o ano passado. E aqui existem duas interpretações diferentes, eu queria ver com vocês. O que é? Primeiro, é que nós somos não somente físico. O corpo é fácil, está aqui. A gente pega, a gente vê. Mas e a parte que não é material? E aí, então, é importante nós entendermos, o ser humano ele é material, físico e imaterial. Ele tem uma parte que não pode ser vista. E alguns irmãos que vão pegar, por exemplo, esse texto de 1 Tessalonicenses, vão dizer que o homem é corpo, e como Paulo disse aqui, ele é alma e espírito. E é isso mesmo, essa deve ser a compreensão correta. Por outro lado, há irmãos que vão dizer que, sim, o homem é corpo, que ele é uma parte não material ou imaterial, mas que a segunda parte, a segunda compreensão, é que, na realidade, alma e espírito são a mesma coisa. Porque há textos na Escritura em que estas palavras aparecem como sinônimas. E eu mesmo já criei dessa forma, entendendo que o homem ele é corpo, alma e espírito, mas à luz da Escritura, apesar de ser algo difícil às vezes de entender em alguns pontos, e há irmãos, homens de Deus, que creem de maneira diferente, é mais claro à luz da Escritura que nós sejamos uma parte material, física, e uma parte não material, que é a parte espiritual ou a alma. As palavras em alguns textos são sinônimas, nós não temos condição de ver isso aqui agora. Mas aqui é uma tentativa um pouco mais detalhada de explicar essas diferenças. A tricotomia, ou que o homem é dividido em três partes, defende que o corpo é o que nos conecta com o mundo físico, e aí nós sabemos, aí nós entendemos. A alma seria a nossa personalidade, e o espírito é a parte que nos relaciona com Deus. Já aqueles irmãos que pensam diferente, eles vão dizer que, sim, o corpo é a parte física que se comunica com o mundo, mas a alma e o espírito são uma coisa só. E há algumas dificuldades para nós entendermos isso. Por quê? Porque, como eu disse, há textos que mostram que alma e espírito são sinônimos. E aí, por exemplo, na ressurreição, porque um dia, se nós morrermos, quando Cristo voltar, nós vamos ressuscitar. Qual parte que vai ressuscitar junto com o corpo? A alma ou o corpo? Ou o espírito? Ou elas são um componente só? Para boa parte dos reformados, isso está bem claro, é que alma e espírito são palavras sinônimas, que mostram que é essa parte não material que se relaciona com Deus e que deve então se manifestar na parte física. E aqui eu tenho uma citação de dois irmãos que mostram isso. O irmão Charles Hodge, falando da história da igreja, ele diz assim: todos os protestantes, luteranos e reformados foram mais prudentes em sustentar que alma e espírito, ou psique e pneuma, que são as palavras no grego, são a mesma substância em essência. E essa substância, como já se observou, tem sido, ou esse ensino, tem sido a doutrina comum da igreja. Então, dentro do meio reformado, nós cremos que essas palavras, elas são sinônimas. O irmão Huckman, ele faz um comentário dizendo assim, Anthony Huckman, ele diz assim: a igreja deve estar, e aí é o propósito do nosso estudo, e não debater dicotomia ou tricotomia, a igreja deve estar preocupada com a pessoa total.
a pregação que meramente comunica informação intelectual a respeito de Deus ou da Bíblia está seriamente inadequada. É aquilo, não, vamos passar bastante conhecimento, sabe tudo de Bíblia, conhece todas as doutrinas, de cor e salteado, mas e a vida? A vida continua do mesmo jeito, então não muda nada. Os professores da escola dominical devem fazer mais do que simplesmente dar aos alunos uma rota de conhecimento de versos da Bíblia ou de afirmações doutrinárias. Seu ensino deve exigir uma resposta que envolva todos os aspectos da pessoa. E aí então fica claro que é o nosso ponto aqui, que a santificação ela deve acontecer no ser humano como um todo. Voltando para a confissão, ele diz assim, nós vemos a primeira parte, a santificação abrange o homem todo. E aí diz assim, ainda que imperfeita, enquanto nesta vida, em toda parte ainda permanecem alguns resíduos de corrupção. Então, a santificação se dá no homem todo, mas ela nesta vida, ela não é perfeita. E aí então, por isso que nós tristemente pecamos. Irmãos, é tão importante que nós entendamos isso, que a santificação não sou eu fazendo, não sou eu me esforçando e tentando fazer, não tentando ganhar como eu estou agora aqui suando um pouquinho, ganhar no suor. Não, é a vida de Cristo naquele que crê por meio do Espírito Santo. A santificação é a vida de Cristo em mim e em você, se você crê. Isso é fundamental, irmãos, que nós entendamos. A santificação é a ação da vida de Cristo naquele que crê, por meio da habitação do Espírito Santo. O que significa isto? Quando uma pessoa é regenerada, ou nasce de novo, ou é convertida a Cristo, ou crê no Evangelho, o Espírito Santo passa, a terceira pessoa da Trindade, passa a vir habitar em nós, para nunca mais sair. Naquela hora, no momento em que uma pessoa crê no Evangelho, que ela é regenerada, que o Espírito Santo mostra para ela que ela é pecadora, e que ela vê que Cristo morreu por ela, ela se arrepende dos seus, naquela hora ela é regenerada, naquela hora o Espírito Santo vem habitar naquela pessoa. E aí de forma maravilhosa, ainda que a gente não consiga ver isso plenamente, porque isso vai passar por um processo de conhecimento da Escritura, no momento da conversão, aquela pessoa passa de culpada a perdoada. Ela passa de filho do diabo para filho de Deus. Ela era uma condenada, mas agora ela é salva. Ela era escrava, mas agora ela é livre. E ela tinha como destino certo e justo o inferno, mas agora por causa da justiça de Cristo, ela tem como destino, como nós lemos aqui no texto de Apocalipse, a vinda de Cristo, novo céu e nova terra. A santificação, diferentemente da regeneração, que é um ato, novo nascimento é algo soberano de Deus. Você não busca a Deus, mas um dia Deus, pela ação do Espírito, vem, revela quem você é, revela que você está separado de Deus e te mostra o que Cristo fez e você crê, mas só crê pela ação do Espírito. Você então se arrepende, você responde aquilo, mas essa foi uma ação de Deus, é um ato. Agora, a santificação é um processo que começou na regeneração e vai durar até o quanto tempo nós estivermos aqui. E aí eu estava comentando com alguns irmãos essa semana no grupo que nós temos no WhatsApp. O Evangelho é tão poderoso que poderia nos tornar perfeitos no exato momento em que nós cremos. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E se é o poder de Deus, é um poder sobrenatural, é todo poderoso, ele podia nos fazer perfeitos. Todas as nossas práticas, a partir do momento da regeneração, nós nunca mais, pelo poder de Deus, nós nunca mais pensaríamos em pecados, nós nunca mais falaríamos, cometeríamos pecado com a nossa boca, nós nunca mais colocaríamos os nossos olhos no que não agrada, nós nunca mais perderíamos o controle.
O Evangelho tem esse poder, mas por que isso não acontece? Por que nós não passamos a ser perfeitos? Quando nós cremos em Cristo, nós fomos tornados santos, separados, mas não perfeitos. Por que nós não passamos a ser perfeitos? Porque entre nós temos que lidar com a imperfeição, que nós temos que perdoar, temos que pedir perdão. Por que isso não acontece? Não é porque o poder do Evangelho não seja suficiente para isso, mas a triste resposta é porque nós não cremos verdadeiramente, nós não nos relacionamos com Cristo e nós não queremos o suficiente. Irmãos, essa é a resposta. O problema não está no Evangelho, o problema está em nós, mesmo regenerados. Porque se nós buscássemos e se crescêssemos na verdade do Evangelho tão profundamente, se nos andássemos com Cristo de maneira tão íntima, se nós o quiséssemos mais do que tudo e todos, nós viveríamos vidas perfeitas. Mas porque nós não queremos, isso não acontece. É por isso então que nesta vida, ou do lado de cada eternidade, em toda a parte que o texto diz, isso é, em cada aspecto da nossa vida, nós somos falhos. E nunca diga, não, essa parte aí já está dominada, porque a hora que você disser isso, você vai ver que não está. Todas as áreas da nossa vida, nós ainda somos falíveis. Isso não é, não, eu sou pecador, eu sou assim mesmo, eu vou viver no pecado. Não, não é isso. Não é desculpa, não é pretexto, não é libertinagem, é o reconhecimento de que há, como o texto diz, resíduos de corrupção, e de que nós somos fracos, e que nós temos uma luta, e que tristemente nós não amamos o Senhor como nós somos chamados para amar. É por isso que o crente enfrenta essa realidade que a confissão continua dizendo. No próximo texto, ele diz: uma guerra irreconciliável, a carne militando contra o espírito e o espírito militando contra a carne. Essa é a vida do cristão. Neste lado da realidade, da eternidade, nós ainda vamos ter que lutar com isso. Nós não podemos negar isso, eu já fiz isso há algum tempo, negar essa realidade. Ímpios têm essa luta? É claro que não, ímpios não têm o Espírito Santo de Deus. Espírito militando contra... Eles não têm espírito. Eles não têm espírito, não há essa luta para o ímpio. Olhe para o mundo, vê se eles estão preocupados agora. Vê se eles estão lutando contra o pecado. Na realidade, eles estão lutando pelo pecado, em favor do pecado e não contra o pecado. E os religiosos? Os religiosos não lutam, não, os religiosos são hipócritas. Eles fingem, eles não têm luta. Eles têm prazer no pecado. E uma das provas, maiores provas, é quando Cristo veio e se manifestou em carne, Deus encarnado, os fariseus levaram ele para a cruz. Eles não estavam querendo acertar. Eles tinham todo um discurso, uma fachada, mas amavam o seu pecado e rejeitaram a Cristo. Ímpios não lutam contra o pecado. Mas onde está isso na Escritura? E aí, um dos textos que falam da nossa luta mais claros de toda a Escritura é o texto de Romanos 7. Romanos 7, versos 18 a 23, diz assim. Não está falando de uma guerra irreconciliável, espírito contra a carne. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está em
meus membros. Irmãos que vão dizer que Paulo não está falando de um cristão aqui. Mas a confissão que nós temos, a confissão batista, a confissão de fé de Westminster, que são as duas confissões que regem a teologia reformada nesses 400 anos, não vem dessa forma. Elas vão tratar o texto de Romanos 7 como um ponto de santificação. Bom, se é santificação, é para aqueles que creram em Cristo, porque ímpios não são santificados. O texto está falando de uma luta que todo convertido tem. E é uma pergunta que eu e você devemos fazer se isso aqui não é realidade para nós. Novamente, não se trata de desculpa, mas de reconhecer a nossa carne. Quando Paulo fala de carne aqui, ele fala da nossa propensão para o pecado, que nós ainda temos. Quando ele fala da nossa fraqueza, da nossa limitação, da nossa pecaminosidade, porque nós trazemos toda uma bagagem de pecado que já foi tratada na cruz. Diante de Deus nós somos santos, salvos, temos a eternidade na presença dEle, mas agora Ele precisa tratar e tirar esses resíduos, ou como o próprio Paulo diz, os resquícios do velho homem. Paulo diz, é impossível, e aqui é o ponto, irmãos, é impossível que na força da carne, e esse é o ponto do texto, irmãos. Eu estou falando de um judeu que está tentando, ele está dizendo assim, eu, apóstolo Paulo, não consigo obedecer e viver a vida de Cristo na minha força. É isso que ele está dizendo. Na força da carne, nenhum cristão pode se santificar. Lembra que é Deus quem nos santifica. Nós não podemos, a partir de nós, nos santificar. É Deus, pela ação do Espírito em nós, que nos santifica. Paulo está dizendo, eu não posso, na minha carne, em mim, não habita bem algum, eu não tenho condição eu de fazer. Mas ele tinha o homem interior, não tinha? O que é esse homem interior? É a regeneração. É o Espírito Santo habitando nele agora, em seu interior, porque o homem no pecado não tem homem interior. Ele está dizendo, quando eu, a partir da minha força, quero fazer o bem, o querer está, mas o poder não. Eu preciso do poder do Espírito para então obedecer. E aqui eu quero deixar um exemplo que eu já citei algumas vezes. Algo que eu vivi e que eu cito não para mostrar qualquer glória, mas para dizer que é algo, e que quando eu cito eu me entristeço, mas foi algo que para mim foi muito difícil e que eu vi pela graça de Deus a ação dele, que não fui eu. A questão da pornografia, e para homens isso é muito sério. Já conversei com alguns irmãos que estão lutando com isso, e talvez por estarem lutando na força da carne é que eles não conseguem vencer. Eu já havia sido regenerado, já havia crido no Evangelho, mas eu tinha um desejo de obedecer a Deus, mas na minha carne não havia condição. Eu já tinha um homem interior, mas eu tentava obedecer na força da carne. Eu tentava fazer o bem, mas o pecado habitava em mim. E o que eu não queria fazer, porque eu sabia que era pecado contra o Senhor, eu acabava cedendo. Por quê? Porque eu estava tentando vencer na força da carne, e na força da carne não dá. E outra coisa, irmãos, mesmo que eu pudesse vencer na força da carne, para Deus não vale nada. Para Deus não vale nada, porque não daria glórias a Ele, mas seria, não, eu consegui, eu dei vários passos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui. Mas deixa eu trazer outros exemplos. Talvez alguns de vocês, os irmãos que estão aqui, talvez uma vez só, aconteceu algo com você. Você, por exemplo, você não queria brigar com o seu cônjuge. Você não queria. Mas só aconteceu uma vez, só brigou uma vez. Só uma vez só brigou. Estou vendo aqui com os irmãos aqui, só uma vez vocês brigaram com a esposa. Só foi uma, né?
Vocês queriam aquela primeira vez? Estou brincando, estou sendo irônico, a gente sabe que não foi. Nós sabemos que não. Você não queria se irritar, né? Mas aconteceu só uma vez também, né? Porque esse negócio aqui, o que eu quero fazer, eu não faço, é um derrotado, né? Não, então só aí nós nos irritamos uma só vez só. Ou eu não queria julgar alguém ou falar mal de alguém, mas eu falei uma vez só também. Ou eu não queria ter um pensamento impuro. Irmãos, essa realidade não é a nossa realidade. Quantas vezes eu não quis, mas por que eu pequei? Porque faltava andar no Espírito. Porque eu estava na carne, vivendo aquela realidade, ainda cedendo a isso. E não estar na carne no sentido de não regenerado, mas estar nessa luta que Paulo está dizendo. Irmãos, nós poderíamos listar quantos pecados fossem, que nós temos lutas, quantas vezes nós caímos naqueles pecados. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Isso significa então que você não crê? Não, você é um derrotado. Isso aí não é vida de cristão, isso é vida de derrotado. Ou será então que, preste atenção, só quando sempre você fizer o bem que você prefere é que você vai ser regenerado? Então sabe o que é isso? Salvação por obras. Porque a partir do momento que você parar de cometer aquele pecado, você é salvo. Então não é mais pela graça, mas é pelo que você faz ou deixa de fazer. Irmãos, essa realidade do texto de Romanos 7 indica que há uma luta. Não é pretexto, é verdade que há pessoas que pegam e dizem, não, eu não consigo fazer, ela não tem esse desejo, ela usa o texto para viver na prática do pecado, nós não estamos falando disso. Mas e eu e vocês, quando nós cremos e lutamos e somos derrotados, nós vamos colocar em xeque o que Cristo fez pelos nossos pecados, ou vamos crer na justificação dele? É a partir dessa verdade, é a partir do que Cristo fez e na comunhão com Ele que Ele vai nos conceder graça para vencermos o pecado. Olha o que João Calvino fala a respeito do texto de Romanos 7. Ele diz assim: Paulo agora passa a fazer uma comparação mais estreita entre a lei e a natureza humana, com o propósito de fazer a origem da impiedade que nos conduz à morte mais claramente assimilável. Paulo está querendo mostrar como o negócio é intenso a luta. Aí ele diz, então põe diante de nós o exemplo de um homem regenerado, em que os resíduos da carne ainda divergem da lei do Senhor, mas da maneira que o Espírito pode obedecer de bom grado. Ele está dizendo que o homem regenerado, na força da sua carne, não consegue vencer. Ele vai concordar com a verdade, mas ele não vai andar, ele não vai estar andando em espírito, para que possa então vencer aquela realidade. Spurgeon, olha o que o irmão Spurgeon fala, é Paulo, o poderoso servo de Deus, um verdadeiro príncipe em Israel, um dos valentes do rei, o santo e o apóstolo, que exclama aqui, miserável homem que sou. Depois de Paulo dizer o que eu faço, eu não quero, o que eu não quero eu faço, miserável homem que sou. Mas ele não para aqui, ele vai dizer, graças a Deus por Cristo Jesus, que dá a vitória, apesar da nossa carne. A verdade, irmãos, é que o que Paulo está tratando com os irmãos de Roma, ele está tratando também da mesma realidade com os irmãos da igreja da Galácia. Ele diz em Gálatas capítulo 5, verso 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não foi isso que Paulo disse? O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa aqui em Gálatas. Para que não façais o que é do vosso querer. É a mesma coisa, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E essa guerra só é vivida por um crente em Cristo, que é o mesmo que o apóstolo Pedro diz,
1 Pedro, capítulo 2, verso 11, olha como ele usa a mesma realidade. E aqui é um texto que mostra que espírito e alma são a mesma realidade. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, porque nós somos peregrinos nessa terra, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Se abstenham dessa realidade, porque há uma guerra, e se nós formos derrotados, nós estaremos pecando contra o Senhor. A guerra interior é real. A outra verdade é que a carne, ou a nossa força, a nossa resiliência, a nossa determinação não vai nos dar vitória. E agora? Nós estamos falando de santificação, não estamos falando de derrota. Como nós podemos viver uma vida de vitória? A confissão, voltando para o texto da confissão, diz assim, e aqui o último parágrafo diz assim: nesta guerra, embora a corrupção remanescente possa muito prevalecer por algum tempo, o contínuo suprimento da força pelo Espírito de Cristo, santificador, faz com que a parte regenerada, afinal, vença. Olha só, nessa guerra, embora a corrupção remanescente possa muito prevalecer, às vezes por nós não andarmos em comunhão, por nós não buscarmos ao Senhor, por tentarmos a partir de nós vamos ser derrotados. Por algum tempo, mas quanto tempo? E aí eu lembrei do irmão R.C. Sproul, fazendo um estudo em Romanos 7, falando que como cristão, ele teve uma luta de 20 anos contra o cigarro. Eu não estou nem entrando no mérito da pecaminosidade de fumar. Ele teve uma luta contra um vício que por 20 anos ele não obteve. Ele usou o texto que nós estamos tratando aqui. Por algum tempo, mas um dia, pela graça de Deus, houve vitória. E aí, qual é a base, irmãos? Olha o que o texto diz: se nós buscarmos o contínuo suprimento de força pelo Espírito de Cristo, a vitória vai vir. Veja, a vitória não está em nós, mas está em Cristo. Cristo fará com que a parte regenerada, afinal, vença. Ah, não, eu vou viver para sempre assim. Não, o Senhor concede vitória pela sua graça. E onde está isso na Escritura? Bom, nós citamos Romanos 7 e Gálatas 5. Vamos ver Romanos e Gálatas. Romanos capítulo 6, os versos 11 e 14. Como é que então eu posso ter vitória nessa luta? Porque há vezes que eu faço o que eu não quero. Como é que eu posso vencer? Faz o seguinte, faz uma penitência, uma campanha de sete semanas. Não. Olha o que o texto de Romanos capítulo 6, versos 11 a 14, diz, para nós que cremos e que estamos nessa batalha, ele diz: assim também vocês que creram em Cristo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como membros de iniquidade, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu coloquei aqui, voltando aqui na primeira estrofe, o que nós precisamos fazer? Considerar morto para o pecado. Mas com base no quê? Com base no que a Escritura diz. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, morremos para o pecado. Mas isso não é uma frase a ser decorada, não, eu decoro o versículo, isso precisa ser vivido, para ser confessado, para que nós clamemos ao Senhor e reconheçamos essa verdade. E eu coloquei em azul e vermelho para mostrar a consequência de nós nos considerarmos mortos, como Paulo está mandando, considerem-se mortos,
Vai ser, por consequência, você não vai mais oferecer os membros do seu corpo ao pecado. Você vai então se oferecer a Deus. Irmãos, olha como ele não está falando de faça isso, não faça aquilo, mas ande com o Senhor, se ofereça a Ele, considere o que Cristo fez, e Cristo então vai manifestar na sua vida, e aí então o pecado não terá domínio sobre vós. Gálatas capítulo 5, lembra que ele fala da luta da carne contra o Espírito? Como é que eu venço, Paulo, a carne? Essa minha carne que me leva a fazer o que eu não quero. Gálatas capítulo 5, versículo 16, um texto que nós lemos tantas vezes. Digo, porém, andai em Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, irmãos, esses textos são o ideal do cristão. Nós não vamos atingir a perfeição, mas nós devemos almejar e buscar o Senhor, de viver cada vez mais nisso, andando enquanto mais nós andarmos em Espírito. Irmãos, o texto não está dizendo que a consequência de andar em Espírito é não satisfazer a carne. Paulo não falou da carne, da luta que ele tem no seu corpo. Quanto mais do Espírito, menos da carne. E aqui eu quero dizer, mas então você está dizendo que Paulo não andava em Espírito? Quando você está falando de Romanos 7. Irmãos, o texto ali não está dizendo quantas vezes Paulo pecava. Não está dizendo quais os pecados que Paulo lutava. Paulo tinha uma luta, mas ele não está falando da intensidade. E eu gosto de pensar que Paulo, com a comunhão que ele tinha com o Senhor, talvez uma vez por mês ele tivesse um pensamento tolo, que era pecado. Uma vez por mês. Ele queria cometer aquele pecado? Não, mas ele cometeu. Então ele pode estar transcrevendo isso. Ele não está falando de um derrotado, mas de uma luta que todo cristão tem. E é claro que quanto mais o Espírito estiver em nós, mais o Espírito vai conceder o seu poder para que nós possamos viver para Ele. Nos dois textos de Romanos capítulo 6, que Paulo fala de considerar morto e de andar em Espírito, ele está falando exatamente a mesma coisa. São expressões diferentes, mas a realidade é a mesma. E o que ela significa, irmãos? Busquem o Senhor. Busque comunhão com o Senhor. Encha-se das coisas do Senhor. E é o Senhor que vai nos dar vitória nessa guerra interior. Não se trata de, eu vou ser mais amado por Deus, eu vou ser mais aceito. Não, é andar com o Senhor em amor, em obediência a Ele. Ele vai nos conceder graça. Olha o que o texto da confissão diz. Desse modo, os santos crescem em graça, aperfeiçoando sua santidade no temor de Deus e dedicando-se por viver uma vida piedosa, e eu amei essa expressão, em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, lhes prescreveu em sua palavra. O que é essa obediência evangélica? É a obediência a partir do Evangelho. Obediência evangélica é uma expressão maravilhosa porque ela mostra, e aqui várias verdades, não é obediência para ser salvo, não é obediência para eu ser mais santo que o fulano de tal, não é obediência para a minha glória, para dizer que eu sou, não é obediência para ganhar um galardão lá no céu, mas é uma obediência a partir de Cristo, é uma obediência que é por amor e vem pela graça. Isso é obediência evangélica. É obedecer por amor. Como é que nós aplicamos isso, irmãos? Eu entendi que de acordo com a Escritura tem essa luta, eu estou vendo essa luta. Que é o Espírito de Deus militando com a minha carne, e a luta ela é intensa, é uma briga diária. Eu entendi que eu só posso vencer, na minha carne eu não posso. Não adianta eu fazer resolução de não fazer mais isso, que eu não consigo mais. Como é que eu venço? Na prática, como é que eu venço? É por um relacionamento e comunhão com o Senhor. Mas como é que o relacionamento e a comunhão com o Senhor se dá? Eu vou dizer aqui uma novidade, eu nunca falei aqui. Os meios da graça. Os meios da graça, que são
ouvir o Senhor, e Ele fala por meio da palavra, falar com Ele por meio da oração, orar sem cessar, ter um tempo com Ele, estar com a igreja. Por isso que nós temos enfatizado e tem me entristecido muito esses meses que nós estamos nessa batalha para podermos estar juntos. Esses são os meios que nos levam a andar em espírito. Não há outros. Bom, e aqui entra a nossa resposta. Senhor, eu preciso da sua palavra. Senhor, me incomode para que eu busque o Senhor. Separe um tempo para meditar na Escritura. Todos os dias. Separe um tempo a sós com Deus, no silêncio da sua casa. Como Jesus diz, vai lá no seu quarto, fecha a porta, fala com Ele. Diga, Senhor, eu não consigo vencer isso aqui. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso andar em espírito. Senhor, vem habitar em mim. Por quantos dias eu vou ter que fazer isso? Por resto da vida. Esteja com outros irmãos. Compartilhe da palavra. Fale das coisas de Deus. Deus usa pelo seu Espírito esses meios para formar Cristo em nós. Irmãos, essa batalha vai continuar até o dia ou que nós formos para o Senhor, ou que Ele voltar para nos buscar. A gente pode ficar falando disso, eu estou derrotado, não consigo vencer, por muito tempo. A responsabilidade de buscar é nossa, mas nós podemos chegar diante do Senhor, me incomode para te buscar, Senhor. E se nós andarmos em espírito, se nós levarmos o morrer de Cristo, se nós nos considerarmos mortos em Cristo, Ele vai manifestar a sua vida em nós. Que Ele, pela graça, faça isso na minha e na sua vida.